Você já sofreu com maledicências, críticas injustas, ataques gratuitos à sua honra, palavras que não faziam jus à verdade de quem você é ou daquilo que você realizava? Você já se sentiu ferido, incompreendido e até mesmo perseguido por pessoas provavelmente utilizadas pelo maligno, pois a nossa luta não é contra elas, não é contra a carne ou sangue, mas provavelmente pessoas que deram brecha e então o maligno as usou para atacar a sua vida? Esse podcast é sobre isso, sobre uma situação específica em que o inimigo usou pessoas para atacarem de tal maneira que quase conseguiram paralisar alguém com um chamado no Senhor. No entanto, você também aprenderá que muitas vezes o inimigo está caindo no que Luciano Subirá chama de sataneira, ou seja, tem algo de uma permissão de Deus para tratar e trabalhar o nosso caráter, para nos amadurecer, para nos provar, para que então nós possamos receber do Senhor as patentes que necessitamos para nos posicionarmos nessas posições de liderança para conduzir o seu exército. Fique atento a esse podcast, porque ele é um pouco diferente dos outros, mas eu tenho certeza que edificará a sua vida. Eu sou Ediomari Nóbrega, sou líder do Centro Apostólico Zoe, junto com outras lideranças. Sou também conferencista, sou escritora e um dos livros que eu quero recomendar hoje é o manual É Assim que Venço Minhas Guerras, porque temos vivido grandes guerras e temos aprendido com o Senhor a usar o escudo e a espada que nos permitem resistir ao inimigo, mas também fazê-lo retroceder. Então, se você quer ser edificado e aprender a usar escudo e espada em suas guerras, adquira o livro É Assim que Venço Minhas Guerras, como também um curso a partir deste manual que está lá no meu Hotmart, está aqui no link da descrição desse vídeo. Mas vamos lá, o que foi que aconteceu, Ediomari? Que situação de críticas injustas, que situação de ataques à sua honra que quase fizeram-na parar? E como você saiu dessa situação? Eu acredito que no podcast de hoje, ao compartilhar essa experiência vivida por mim, você vai ouvir Deus te falando da mesma forma como eu o ouvi e pude me posicionar para avançar. Vamos lá? Era o ano de 2023 e eu trouxe aqui o meu diário espiritual desse ano. E nesse ano de 2023, algumas coisas haviam acontecido pouco tempo antes, dias antes. E entre esses acontecimentos, eu havia me posicionado entendendo uma unção ou uma graça apostólica. Isso não tem a ver com títulos. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa questão apostólica, aqui no meu canal tem uma pregação em que eu faço um estudo sobre a questão apostólica. Vale a pena você assistir, porque eu faço a partir das Escrituras. Mas diante do Centro Apostólico Zoe, que ainda não se apresentava como Centro Apostólico, e sim como Comunidade Cristã Zoe, eu, entendendo a visão do Senhor e o chamado para nós, bem como a nossa missão, me posicionei identificando essa unção ou graça apostólica sobre a minha vida e convidando todos aqueles que faziam parte da Comunidade Cristã Zoe a unirem-se a mim em um só propósito, em viver uma missão apostólica que nos enviava para além da comunidade local, para servirmos a noiva de Cristo. E este serviço se daria em que frentes? Cura interior, libertação, nos moveres e ativações proféticas, por meio do enchimento do Espírito Santo e essa ativação posterior, também na área da batalha espiritual, capacitando a igreja a resistir ao inimigo, guerrear e vencer. E especificamente nessas áreas,
também posso falar dessa ativação ministerial, é algo que o Senhor também nos chamou, e numa fundamentação bíblica que consolidasse a igreja na movimentação do Senhor para esse tempo, reformando a igreja a partir de uma fundamentação bíblica profunda e séria. Também a gente entendeu um chamado para servir à noiva, enviando a partir do centro apostólico aqueles que capacitariam essa noiva a terem seus ministérios de cura interior, a terem os seus ministérios de libertação. Enfim, isso ficou muito claro numa reunião e logo em seguida, poucos dias depois, a gente sofreu o que se chama e se conhece de racha. Então veio aquele racha e uma boa parte daqueles que faziam a comunidade saíram da comunidade, não saíram em guerra, nada com violência, ao contrário, fizemos uma reunião linda, houve muita honra, muita gratidão a Deus por suas vidas. Mas algum tempo depois, alguns daqueles que saíram começaram a fazer postagens com um tom de ataque, não somente ao centro apostólico, mas especialmente a mim, como uma liderança apostólica no centro apostólico. E aqueles ataques me feriram muito. Então, muitas palavras de injustiça foram me chegando, não apenas pelas redes sociais, mas até mesmo por acessos que eram feitos com os membros que ficaram, aqueles que permaneceram conosco, e esses acessos eram realizados, e nesses acessos havia toda sorte de maledicências e de ataques fortuitos, mas também desonrosos à minha pessoa. Nesse período, eu lembro que eu fiquei muito abatida, fiquei muito desanimada, muito decepcionada e frustrada, me sentindo realmente assim traída. Não pela saída dos irmãos, mas pela forma com que alguns deles se posicionaram após essa saída e com as declarações feitas. E num desses momentos eu lembro que eu estava chorando muito e eu vou normalmente para o meu quartinho de oração e ali chorando eu dizia: Senhor, fala comigo, que situação difícil. A gente entendeu quem éramos no Senhor, a gente se posicionou. Eu tive a coragem de me posicionar uma mulher e expor ali o que acreditava que o Senhor estava nos entregando, e agora toda essa situação, Deus, fala comigo, eu não sei o que fazer. Isso é um ataque do inimigo, isso é algo que eu cometi de um erro que não poderia ter cometido, e vejam o que acontece. Uma irmã que estava na Dunamis Farm, em São Paulo, me manda este texto, que está colado aqui em algumas páginas, e eu espero que você esteja atento ao que será lido. Porque a partir dessa leitura, eu fui retirando aqueles ensinamentos que você sabe porque o Espírito Santo testifica que é Deus falando. E a minha impressão hoje, quando eu acordei, perguntando ao Senhor sobre o que seria esse podcast, e rapidamente, foi muito rápido, ele me mostrou esse fato, e a minha impressão no Espírito é que pessoas que iriam acompanhar este podcast precisavam ouvir sobre situações adversas vividas, em que há críticas, maledicência, perseguição, injustiças, ataques à honra, mas que tem algo do Senhor em tudo isso que está acontecendo, para amadurecimento e fortalecimento dessas pessoas, porque Deus tem um propósito poderoso em suas vidas. Então vamos lá? O texto dizia assim: os ataques aos precursores. Como um precursor, você não pode cumprir a vontade de Deus sem desafiar o modo como as coisas sempre acontecem e causar mudanças catalíticas no corpo de Cristo. Inevitavelmente, isso fará com que muitos tropecem, zombem, critiquem e acusem você falsamente. Você entende que esse texto chegar nesse contexto que eu estava vivendo não é do nada? Então aqui a gente percebe uma movimentação de Deus nos falando. A gente tem abordado nos outros podcasts o Deus que fala através de sonhos, através de visões, mas ele também fala usando os seus profetas. E certamente essa pessoa lá em São Paulo estava sendo usado para o Senhor falar comigo.
O texto continua e diz: existe uma estratégia demoníaca estabelecida contra cada precursor em sua geração, cujo objetivo é não somente destruir, mas também dispersar os seguidores. Se o ataque de Satanás é bem sucedido, todos os envolvidos sairão feridos da batalha. Lembre-se, Satanás usa pessoas para atacar, criticar e questionar, fazendo com que aqueles que estão sendo libertos, revigorados e empoderados pela vida destes que estão sendo atacados se tornem confusos, desorientados e deixem de lhes dar ouvidos. Você entendeu a estratégia? Muitas vezes, na sua área de influência, você pode não se achar um precursor, mas Deus te posicionou com uma dimensão e uma área, sim, em que você influencia outros. Saiba que Satanás não vai te assistir de braços cruzados. E qual é uma estratégia dele? É ele atacar você, te criticando, te questionando. Para quê? Para que aqueles que te ouvem, aqueles que te veem como uma figura de liderança, aqueles que ouvem a tua voz e desejam seguir você, ou compartilhar vida mesmo com você, até mesmo vida ministerial, eles comecem a ficar confusos e começam a dizer, será? E aí, quando eles ficam confusos e começam a questionar, te desacreditam. E ao te desacreditar, eles também são paralisados e impedidos de viver aquilo que o Senhor tinha para que eles vivessem. Está dando para entender? Então, precursores, e aí você pode trocar essa palavrinha precursores para você mesmo, pessoas que estão posicionadas no seu chamado ou estão avançando no seu propósito, vocês não podem se deixar serem manipulados tão facilmente pelas críticas e ataques das pessoas. Olha que ensino. Não tente manter a paz em seu coração e em sua vida com base na aceitação ou rejeição das pessoas. De acordo com as minhas experiências pessoais, posso dizer que na maior parte do tempo, Deus não vai te livrar dos seus acusadores. Ao invés disso, por meio dessas acusações, Ele irá te salvar, matando em você aquela parte que ainda é vulnerável ao diabo. Meu Deus, como assim? Ai, Jesus! Sabe aquela parte de fragilidade? Aquela partezinha que você precisa tanto que alguém diga, ai, você é bom, você consegue, como você me edificou, como você, sabe? Aquela fragilidade que faz a gente ficar o tempo todo necessitando de uma palavra de encorajamento, do reconhecimento dos outros e que muitas vezes está ligada não só a uma insegurança, mas a raízes que podem apontar para orgulho, para vaidade, ou para carências mesmo de quem tem rejeição ou sofreu muita rejeição. Então, são áreas de vulnerabilidade, o diabo sabe. E aí, querido, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai jogar luz, vai deixar que pessoas acusem sim, para que você amadureça, aprenda a lidar com essas acusações e permanecer firme no propósito. Como um precursor, você tem que reconhecer, olha isso, que tanto Deus quanto o diabo querem que você morra. Quando eu li isso, eu disse, não, isso não é bíblico, é heresia, porque o diabo quer nos matar, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus quer nos dar vida. Mas olha o que este autor, que na verdade isso aqui foi trecho de um livro que foi me enviado, né? Olha o que é que ele diz. Tanto Deus quanto o diabo querem que você morra, mas por razões diferentes. Pegou? Razões diferentes. Satanás quer te destruir através de ataques, críticas e sugar você. Gente, que ensino precioso. Entenda a preciosidade desse ensino, meu irmão, minha irmã. E que você possa aprender com ele sem precisar passar pelo que eu passei. Veja, Satanás quer sugar você pela inesgotável necessidade de dar justificativas e de explicar o seu lado da história. E aí o autor diz, por favor, pare de perder tempo e energia ao fazer isso. Pare! Por outro lado, para começar, Deus quer crucificar
aquela parte de você que foi tão facilmente explorada pelo diabo. E o descanso e a paz que você tanto deseja em sua vida e ministério só acontecerão quando você finalmente morrer para aquilo que as pessoas dizem e pensam de você. Uou! Isso é fácil, gente? Sinceramente, não. Porque existe algo de uma realidade que é nossa, que é essa necessidade de sermos reconhecidos, de sermos afirmados, mas entenda. Tem uma palavra que diz assim, nós precisamos apresentar o espetáculo para um público de uma pessoa só. Sabe quem é essa pessoa? Deus, o Deus que te chama, o Deus que te forma com propósito, o Deus que tem planos ao teu respeito. Então tudo aquilo que você vai protagonizar na sua vida é para Ele, que Ele ao assistir, diga, esse é o meu filho, a minha filha, fiéis ao meu chamado, que estão me obedecendo, estão seguindo o que eu tenho a entregar a eles. Entende essa riqueza? Quando a gente se distrai do Senhor e começamos a olhar para as pessoas, será que vão me aplaudir? Será que vão curtir? Será que vão confirmar o que eu estou dizendo? Será que vão me agradecer? Será que vão? A gente se torna um escravo, sempre tentando agradar e arrancar algo que nos alimente. Um dia desses não, essa semana, porque amanhã eu estarei lançando o meu livro. Deixa eu falar dele aqui, Seja uma Mulher Forte, lanço aqui em João Pessoa, minha cidade, e eu senti de não apenas lançar o livro, mas fazer um workshop com este livro, e a partir dele, dos conhecimentos para fortalecer a noiva do Senhor. E um dia, acho que uma semana antes do evento, no comecinho dessa semana, tinham poucas inscrições, e eu estava chorosa, e eu fui para Deus, Senhor, olha só, eu vou dar uma palestra, eu lancei o livro em outra cidade, estava cheio de gente, na minha, tão pouca gente inscrita, eu estou preparando o workshop com tanto esforço, tem um e-book, tem tanto material de conteúdo precioso para fortalecer a noiva, olha como tem poucos inscritos, meu Deus, eu vou chegar lá esse pouco de gente, Senhor. E aí eu comecei a dizer, eu vou passar vergonha de não ter ninguém no lançamento do meu livro, não ter ninguém para ouvir o que eu acredito que é tão poderoso. Gente, o Espírito Santo veio sem dó nem piedade e me disse assim, que motivação legal. Então você está fazendo tudo isso para ser honrada, para ser aplaudida, para ser observada, para sentir orgulho de quantas pessoas você reuniu e como eles foram lá honrar você pelo lançamento do seu livro? Então você não entendeu que não é sobre você, nem sobre o lançamento do seu livro, nem sobre você ser honrada nessa noite. É sobre você se posicionar para que ao som da minha voz você entregue à noiva o que eu tenho derramado sobre você para que a minha noiva seja fortalecida, pois é para isso que eu te chamei nesse tempo. O que aconteceu comigo? Lá vou eu pro chão, chorar, me arrepender, confessar, pedir que o Senhor mudasse a motivação do meu coração. Porque se tivessem 10 pessoas, não era sobre quem ia honrar a Diomari, era sobre 10 pessoas que entenderam que a Diomari tinha algo para derramar nas suas vidas que poderia fortalecê-las. Porque o chamado do workshop era sobre fortalecer na fé. Vocês entendem como é uma linha tênue? E como nessa linha tênue, Satanás, que conhece as nossas áreas de fragilidade, pode nos cooptar? Então ouça, nós não devemos estar preocupados ou dependentes do que as pessoas dirão ao nosso respeito, do que elas verão em nós e como elas reagirão a isso. O nosso chamado é para honrar o Senhor, é para nos posicionarmos naquilo que Ele tem conosco. E para, sim, dar explicações a Ele, quando a gente precisar se arrepender, quando a gente precisar expor a nossa motivação equivocada e quando a gente precisar clamar por ajuda para voltarmos à posição correta. Isso, sim, fará toda a diferença nas nossas vidas. Então, vejam o que o autor diz. Coloque o seu nome, todas as vezes que eu disser aqui precursores, ok? Diga o seu nome. Precursores, com o objetivo de te livrar do louvor de homens, Deus irá te batizar por meio de críticas e ataques. É doloroso? É. Você irá perder amizades ao longo do caminho, serão muitos os mal-entendidos, você pagará um preço que muitos ao seu redor nunca vão ver ou até mesmo entender, você usará uma linguagem que despede
desperta a igreja para que a igreja possa compreender o que é correto e possa se alinhar corretamente, mas não se torne desencorajado. E mais do que isso, não fique surpreso quando os ataques e críticas aparecerem. Aí olha que difícil. Ao invés de correr para se defender ou se explicar, o meu conselho é: vá até o Senhor e lhe pergunte: o que você está expondo, Deus, por meio dessas críticas e acusações em meu interior, que ainda precisa morrer? Meu Deus. Ai, Jesus. Ele vai falar mais de algumas coisas e ele diz assim: a sua perspectiva e as suas respostas a ataques e críticas de outras pessoas irão te definir e te moldar muito mais do que você possa imaginar. Que Deus conceda a sua graça para permanecermos quebrados, humilhados e finalmente livres, tanto dos elogios quanto das críticas de homens. Meu Deus. Ele entrega uma mensagem profética e eu quero entregar para você essa mensagem. Matar Golias foi tanto o melhor quanto o pior evento que já aconteceu na vida do jovem Davi. Você já ouviu isso sob essa perspectiva? Normalmente a gente conta isso como algo maravilhoso, não é? Mas olha o que ele diz: estejam atentos. Estejam atentos para aquela enorme porta aberta, aquela promoção, aquele destaque, aquela sessão de autógrafos, aquele avivamento, aquela entrevista na televisão que você sabe que nasceu para fazer, vão desencadear o maior ciúme, insegurança e difamação que você já viu. Mas também irão preparar o cenário para você cumprir o seu propósito na Terra. Meu Deus, podia ser mais fácil, né, gente? Mas essa palavra profética do autor diz assim: não será. Davi não foi entendido pelos seus irmãos mais novos, mas quando Davi soube que estava pronto para cortar a cabeça de Golias, e assim o fez, a insegurança daqueles irmãos foi exposta. Ok, mas veja o que acontece com Davi. Ele passa a sofrer e ser vítima de raiva, de ciúme, de insegurança. Isso acontecerá com você ao longo da sua caminhada no propósito. Vão incitar fofocas, calúnias, acusações falsas e, digo mais, você vai precisar orar, vai precisar continuar sonhando os sonhos de Deus e pressionando para realizá-los. Mas não negligencie esse aviso profético. Calcule o custo, reconheça a batalha espiritual que está para acontecer contra você e se posicione, não se distraindo com os Eliabes, os Abinadabes perto de você. Um dia eles caminharam com você e falaram bem. No outro, vão desejar a sua queda. Quando espalharem rumores sobre você, escolha falar bem deles e Deus te abençoará. Gente, quando a gente abriu a Zoe, uma determinada igreja na cidade proibiu os seus membros de nos visitarem. E aí o que acontece? Eu pregava em muitas igrejas e eu era muito querida em muitas igrejas. Então muitas pessoas, especialmente os jovens, que eu pregava todo ano para eles em acampamento de carnaval, queriam conhecer, queriam ver o que era isso. E a gente postava fotos na internet, depois a gente ficava sabendo que as pessoas identificadas nas fotos eram punidas, retiradas de ministério, proibidas de ministrar o que faziam, eram realmente assim, corrigidas, porque pisaram na Zoe, estavam lá. E isso me deixou assim tão triste no começo, tão triste. E aí chegaram palavras de calúnia daqueles que um dia eu admirei muito, e enfim. E eu precisei reagir. E eu fui para o Senhor. Naquela época, logo no comecinho, eu disse: Deus, minha vontade é abrir aqui, dizer um monte de coisa para que as pessoas saibam a verdade.
E naquela época o Senhor me disse, não trate com desonra quando você sabe que deve honrar. Cada um prestará conta de cada palavra que saiu da sua boca, mas prestará contas a mim. Eu sou o justo juiz. Cale-os honrando-os como cabe a você fazer. E aí eu fui chamada, em seguida, nesse tempo, para ministrar numa conferência de mulheres. E quando eu chego lá, quem está ministrando o louvor antes de mim? Um grupo de louvor da igreja lá. E aí, quando eu subo ao altar, o Espírito Santo me diz, honre agora, na frente delas e desta igreja inteira. E eu ali com o microfone, gastei 10 minutos da minha pregação para dar honra àqueles que me atacavam com palavras desonrosas. Mas eu os honrei diante de Deus e diante das testemunhas do Senhor. E, ao final, uma irmã me procurou e disse, Edi, eu sou da igreja e eu quero lhe pedir perdão em nome da igreja por todas as palavras desonrosas que foram lançadas contra a sua vida, porque algumas delas eu estava participando. E eu fiquei assim, digo, meu Deus, Deus usou ali uma figura de referência para, identificada com aquela comunidade, remir aquela situação. Sabe quem ganhou com isso? Eu e eles. Porque Satanás teve a porta fechada na cara dele para nos destruir. Oh, glória! Então, isso aqui é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Deixa eu ver aqui mais. Não se tornará? Finalmente, tenham cautela, mas também sejam encorajados. Não existem só Abinadabes, e Eliabes. Olha o que o autor diz. Os Jonatas estão chegando para o seu resgate. Os Jonatas estão chegando para o seu resgate. Eles apoiarão você e o seu propósito. Eles celebrarão o que Deus colocou em você e te chamou para fazer. Eles estão dispostos a te acompanhar, mas na realidade eles querem apenas ser seus amigos. Eles irão te defender até a morte, quando se trata dos Saúls e dos burburinhos ao seu redor. Enquanto você emerge, se desenvolve em seu chamado e passa pelo deserto, eles estarão ao seu lado em cada passo que der. Os dias que virão pela frente serão incríveis, creia. Mas eles também serão cheios de testes e provações. Mantenha os seus olhos em Jesus e você contemplará a corrida. Porque aqui eu tinha tanta coisa para dizer, mas eu quero falar só de alguns pontos aqui. Talvez você diga, eu ainda não sou um líder. Talvez você ache que não é um precursor e talvez não seja. Mas eu repito, não há ninguém na noiva de Cristo que não carregue dons dados pelo Espírito Santo, porque a palavra afirma isso, que ele já deu dons a nós. E ele dá esses dons para que nós possamos usá-lo de forma a edificar a igreja. Existe um propósito e um plano do Senhor na sua vida, para além de você, para edificar outras vidas. Há uma área de influência, sim, que você exerce sobre as pessoas essa influência, e pode ser diferente da de um pastor, da de alguém que tem uma graça apostólica, ou profética, ou mestral, mas tem algo de influência em você. E quando você se posicionar para viver o propósito de Deus na tua vida e para realizar aquilo que Ele te chama a realizar, saiba, vai ter resistência, o inimigo vai usar pessoas, sim, para te atacarem, e você não é um coitadinho. Não se deixe manipular pelo inimigo, não se deixe. Não gaste a sua energia tentando provar quem você é. Não gaste a sua energia tentando se justificar ou defender a sua honra. Vá ao Senhor, monte o tribunal diante do Senhor. A palavra nos manda fazer isso. E deixe Deus, o justo juiz, ser a sua defesa. Deixe Ele te honrar. Porque você tem um advogado que te defende, que é Jesus Cristo. Mas diante da defesa desse advogado, o justo juiz acaba assumindo e decretando que você seja honrado em verdade, pela verdade de quem você é, e não pelas mentiras que os outros tentam usar para te caluniar. E no mais,
aquilo que precisa ser exposto, que o Senhor jogue luz e que essa luz dissipe as trevas que ainda podem haver em nós. Que você seja encorajado para saber lidar com os que serão contrários, para saber avançar quando perder aqueles com quem você gostaria de estar e para abrir os olhos, pedir ao Espírito que te deu discernimento para reconhecer os Jonatas que se levantarão e que dirão: eu estou com você, você não está sozinha. Vamos juntos realizar o propósito de Deus. Eu me emociono porque houve um momento nesse ano em que eu pensei, nós vamos fechar. Como que a gente vai fazer essa obra de libertação, de batalha espiritual, quando tantos saíram que a gente teve tanto trabalho para treinar? Como é que a gente vai conseguir? São tantos pedindo ajuda, são tantos pedindo treinamento, pedindo cura, pedindo... E eu quis desanimar ali, mas a gente fez um momento em que teve um momento profético e eu me abri com a igreja, dizendo como eu estava me sentindo, e algumas pessoas, elas mesmas se levantaram e vieram falar e se identificaram com todos, pediram perdão, e aí algumas vieram e levantaram os meus braços. Nós estamos aqui, como Ur e Arão, segurando os seus braços para que você não desanime, não desista, porque a batalha será vencida e muitas outras também. E isso tem sido a verdade. Nós temos multiplicado tanto. Vocês têm visto aqui nos podcasts eu trazendo pessoas que permaneceram e como elas têm caminhado, como elas têm se dedicado a aprender e como elas estão sendo também ativadas para viverem os seus propósitos. Isso é tão lindo. Então eu espero que esse podcast tenha te edificado. Eu não posso terminar sem ler um comentário de uma irmã que diz: eu preciso tanto de treinamento, eu preciso de ajuda. E eu quero te dizer que podcasts como este fazem parte do treinamento do Senhor, sabia? Não necessariamente você tem que fazer um curso completo, mas assista a esses podcasts, anote as experiências daqueles que têm compartilhado, os ensinamentos que têm sido compartilhados. São treinamentos, sim, para a sua vida. Uma outra irmã, ela diz: eu quero fazer, pastora, a escola de profetas, eu quero aprender sobre sonhos, eu quero saber como é o exército do Senhor, você pode me ajudar? Me ajude, eu tenho interesse. Outra diz assim, eu ficaria horas assistindo, como amo esse podcast, queria participar dos seus treinamentos, mas moro em Minas Gerais. Enfim, gente, os podcasts já são treinamento. É isso que eu quero dizer a vocês. Creiam, porque muitos dos que vieram aqui, eles estavam ali comigo, vivendo essa experiência, ouvindo esse relato, sabe? Com muita verdade do que estava sendo aprendido, do que estava sendo ensinado pelo Senhor, dos alertas, dos momentos de arrependimento, de confissão, do aprendizado para fazer diferente e como foi feito diferente em outras vezes. E eles estavam sendo treinados, você também está. Mas se além do podcast você quiser treinamentos mais específicos como cursos, então fique de olho, porque eu estou fazendo o possível para preparar esses cursos para vocês. E essa semana que vem, o podcast lança sábado, na segunda-feira, a gente está lançando o primeiro módulo da Escola de Profetas, falando sobre sonhos, porque foi tão pedido. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas pedindo para aprender sobre os sonhos. Então, vai estar disponível para vocês. Em seguida, eu vou falar sobre palavra profética, sobre outras percepções, e vai ser um curso muito rico. No mais, eu espero que você tenha sido edificado. Deixe o seu comentário aqui, qual parte desse testemunho falou mais com você. E se você tem vivido essa experiência, coloca aqui também. Pastor, eu tenho vivido, mas eu não... Coloque assim para encorajar outros, mas eu não vou abrir mão do meu chamado, eu não vou abrir mão do que Deus tem de propósito com a minha vida, eu vou avançar. Coloca aí, e se você tiver alguma dúvida, também coloca, que na medida do possível eu vou responder a vocês, tá bom? Fiquem firmes e até o próximo podcast Como Águias.